SSD mais rápido significa transferências de arquivos mais rápidas e carregamento de textura de jogos mais rápido, enquanto um maior permite que você mantenha todos os seus destaques de gameplay sem excluí-los para abrir espaço para novos jogos. Um SSD confiável para jogos torna muito mais fácil usar seu PC todos os dias, desde carregar o Windows rapidamente até carregar jogos massivos de mundo aberto em poucos segundos. Olá pessoal, no vídeo de hoje estamos vendo os 5 melhores SSDs para jogos de 2023. E se você quiser mais informações, também colocamos os links na caixa de descrição abaixo. Obrigado. Começando nossa lista com o número 5, temos o Seagate FireCuda 530. A Seagate pode ter demorado um pouco para entrar no jogo de estado sólido e especialmente no mercado PCIe 4.0, mas chegou com um estrondo com o FireCuda 530. Vindo com ou sem dissipador de calor, o mais recente drive da Seagate é um atordoador. As velocidades de leitura e gravação sequenciais são ótimas, mas em comparação com outras unidades, o que faz com que esta se destaque é quanto tempo dura. Quando se trata de resistência, a unidade de 2 TB que temos tem uma classificação de 2.550 TB escritos, o que nunca foi feito antes. Isto é algo que você não verá em nenhum outro disco, exceto num SSD feito para mineração TIA. As velocidades de leitura e gravação sequenciais do FireCuda 530 de 2 TB são avaliadas em 7.300 e 6.900 megabits por segundo, respectivamente. Isso é muito rápido para uma interface PCI 4.0. Os usuários que estão interessados em outras capacidades descobrirão que a unidade de 4 TB tem a mesma classificação, enquanto as unidades de 1 TB e 500 GB são classificadas apenas um pouco mais baixas. Ele usa um controlador FIS IPS 5118 e uma nova memória NAND TLC de camada Micron 107/6. Esta é a mesma memória que a Crucial usa em seus novos drives P5 Plus, que funcionam muito bem. Micron diz que seu 107/6 NAND LTLC é o melhor do setor porque seu tamanho de matriz é 30% menor e sua latência de leitura e gravação é 35% melhor do que seu LNAND 9/6 da geração anterior. E em termos de desempenho, o FireCuda 530 iguala ou supera os grandes concorrentes do mercado. O armazenamento e o Seagate 530 é tão bom quanto qualquer outro SSD de consumo no mercado, graças ao seu desempenho sequencial de ponta e classificação de resistência. No geral, a melhor versão é a de 2 TB. Ela oferece a melhor velocidade em linha reta e um nível incrível de resistência. A versão com o belo dissipador de calor custa um pouco mais, mas se sua placa-mãe não tiver resfriamento SSD embutido, vale a pena investir. Em seguida, no número 4, temos o Silicon Power XS. A Silicon Power é uma marca que provavelmente não recebe muita atenção em comparação a nomes como Samsung ou WD. Mas quando você olha para o SSD XS70 NVMe com suas especificações de ponta, fica claro que o nome da marca está em tudo. Equipado com o mais recente controlador Phison e memória Flash NAND de alto desempenho, uma unidade como o Silicon Power XS70 não deve ter problemas para competir com o melhor SSD do mercado. O XS70 tem um bom preço para um SSD de 2 TB de desempenho elevado, mas há uma competição muito forte de outros fabricantes de SSDs terceirizados nessa faixa de preço. O SSD XSM70 de 2 TB da Silicon Power é uma unidade NVMe e PCI. Ele combina Micron de 176 camadas TLC NAND com um controlador Phison PSInSynmate de 18 e 2 GB de RAM DDR4 e apresenta velocidades de leitura e escrita sequenciais de 7.306.800 MBS respectivamente. Essa combinação é comum a muitos dos melhores SSDs, incluindo o muito conceituado Seagate FireCuda 530. O XS70 foi projetado tendo em mente a compatibilidade com PS5, então o dissipador de calor não é tão volumoso quanto alguns outros que você talvez encontre por aí. Ele realmente parece bom. Certo que estou falando de um SSD aqui, e não é o tipo de coisa que vamos passar muito tempo olhando, mas os designers da Silicon Power merecem elogios. O Silicon Power XS70 não é revolucionário, mas ninguém espera que seja. É um SSD altamente competitivo, com ótimo desempenho e design atraente, e oferece um bom custo-benefício. Não é perfeito. Ele não possui sua própria criptografia de software e hardware, mas para um jogador de PS5 ou PC, isso não faz diferença. O excelente desempenho geral oferecido pelo XS70 faz dele uma opção muito atraente, e sem dúvida, vale a pena considerá-lo, principalmente pela sua competitividade de preço. Em terceiro lugar, temos o Samsung 980 Pro. O Samsung 980 Pro é um SSD de alto desempenho de US 230 Hz para 1 TB que utiliza a mais recente tecnologia PCI e se encaixa na maioria dos consoles de jogos e PCs modernos. Ele oferece velocidades de leitura e escrita de até 7.000 e 5.000 MB, respectivamente. Por um pouco menos que o dobro do preço, é possível atualizar para 2 TB. Dependendo do número de aplicativos, programas ou jogos que você deseja executar a uma velocidade impressionante, pode valer a pena adquirir o espaço de armazenamento extra. O Samsung 980 Pro utiliza a tecnologia PCI Gen 4, projetada para jogadores hardcore e competitivos que buscam uma largura de banda maior e mais rápida durante os jogos. É também ideal para executar qualquer aplicativo que demande muito dos gráficos. Para oferecer um desempenho estável e consistente, bem como longevidade, o 980 Pro oferece controle térmico confiável por meio de um revestimento de níquel que dissipa efetivamente o calor. A unidade foi projetada para durar, já que tem uma impressionante classificação de terabytes escritos de 300 terabytes, escritos em armazenamento de 500 GB, até 1.200 terabytes, escritos em armazenamento de 2 terabytes.
O 980 Pro também é totalmente compatível com plataformas PS5 e PCIe 3.0. No entanto, instalar a unidade em um slot 3.0 limitará as velocidades. Ainda será mais de 3.000 MB por segundo. Você também pode instalar o Samsung Magician para atualizar o firmware e otimizar ainda mais o desempenho da unidade e monitorar sua saúde. No geral, este SSD de jogos premium é ótimo para jogadores competitivos que executam aplicativos e jogos pesados. Em seguida, no número 2, temos o SK Hynix Platinum P. É claro que a SK Hynix não é nova neste espaço, mas o novo P41 é, sem dúvida, a primeira tentativa da marca em uma unidade M2 verdadeiramente sofisticada. O antigo SK Hynix Gold P31 era meio desajeitado, limitado à interface PCIe 3.0 e um chip controlador com apenas 4 canais de memória, e o novo Platinum P41 tem tudo. Tem tudo. Bem, tem tudo se o contexto for unidades PCIe 4.0. Há uma nova geração de unidades PCIe 5.0, mas estão um pouco acima do orçamento para a maioria dos jogadores agora. PCIe Gen 4 não é apenas onde está. É provavelmente também o limite das capacidades do seu PC ou portátil. O P41 tem o novo controlador Gen 4 da SK Hynix, conhecido como Ares. Embora essas coisas tendam a ser caixas negras relativamente misteriosas, nós que o Ares tem uma alegada duplicação do desempenho de IOPS em relação ao antigo chip CPUs da SK Hynix, juntamente com velocidades de leitura e escrita 1/3 mais rápidas. Não só isso, mas também é um design quad-core que dispõe de 8 controladores de memória e aloca 2 GB de memória cache DDR4 para este modelo de 2 TB. Quanto à memória flash real usada, é a mais nova e melhor memória flash NAND de 107 6 camadas da SK Hynix, que permite uma das maiores resistências de gravação de qualquer drive de formato M.2 e VME que testamos. É tão avançado quanto a memória TLC atualmente permite, e a SK Hynix alega um aumento de desempenho de 40% em relação aos seus antigos chips de 128 camadas. O resultado líquido são especificações de leitura e gravação sequenciais para este modelo de 2 TB de 7.000 e 6.500 MB por segundo, respectivamente. No geral, o ponto alto da unidade da SK Hynix é que sua unidade de 1 TB é tão rápida quanto a versão de 2 TB, o que significa que você obtém o máximo desempenho de gravação em SSD a 1 TB. A WD-SN850X que virá em seguida geralmente será mais barata, mas se você precisar do desempenho bruto do SSD, a P41 de 1 TB é o caminho a seguir. O último produto em nossa lista é a WD Black SN850 PCI Gen 5, agora é realidade tanto nas plataformas AMD quanto Intel, mas vamos ser sinceros, seu PC atual quase certamente também não tem um slot PCI 5.0M. Como antes, a nova WD Black SN850X é uma espécie de último momento para SSD Gen 4 e é a melhor no mercado atualmente. O SK Hynix Platinum P41 pode até ter uma leve vantagem em desempenho, mas a diferença é tão insignificante que nosso escolhido entre os atuais SSDs é o SN850X mais barato. A unidade é totalmente equipada com resfriamento estilo armadura, marca registrada da WD. Por causa do perfil térmico melhorado do novo drive, a WD não oferece mais a solução de resfriamento suplementar do antigo SN. Isto é uma característica exclusiva do SN850X. Claro, se sua placa-mãe já vem com seu próprio kit de resfriamento para SSD M2, você não vai querer pagar a mais por um SSD com auto-refriação. O modelo X, assim como seu predecessor, pode vir com ou sem dissipador de calor, a última opção geralmente custando cerca de $30 a menos. Em muitos aspectos, este novo modelo X é praticamente idêntico ao SN850 existente. Estamos falando de 4 vias de conectividade PCI Gen 4, no agora onipresente formato M.200A. A WD acredita que o desempenho de gravação foi melhorado de 7.000 para 7.300 MBS, enquanto a leitura teve um aumento maior, de 5.300 para 6.300 MBS. As temperaturas de operação reduzidas são outro benefício claro desta nova unidade. O antigo SN850 atingiu quentíssimos 77 graus, enquanto a nova unidade atinge apenas 58 graus, sob carga sustentada. Em outros lugares, os ganhos são menos óbvios, embora o SN850 já fosse uma ótima unidade. Os resultados de acesso aleatório 4K são um pouco decepcionantes, mostrando pouca ou nenhuma melhora. Para a maioria das aplicações de PC, isso provavelmente não importa. Mas para equipamentos de formato pequeno e talvez um laptop para jogos, cada pequena ajuda certamente pode ajudar. Nessa observação, para a maioria das aplicações, provavelmente optaríamos pela unidade nua mais barata em vez deste modelo mais caro com seu dissipador de calor. O SN850 revisado é inerentemente uma coisa mais fria, afinal de contas. No geral, o SN850 é um poderoso SSD PCIe 4.0 high-end. O suporte é bom, como um preço e modo de jogo questionável 2.0 o impede de ser o melhor. Obrigado por assistir, isso é tudo por enquanto e espero que todos vocês aproveitem o vídeo. Obrigado.